Colossenses capítulo 2, de 6 a 15. Eu vou fazer a leitura, os irmãos, por favor, estejam acompanhando. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando os vossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Vamos orar mais uma vez? Santo e amado Deus, nós, ao lermos a Tua palavra, Senhor, entendemos, sabemos da importância da Tua palavra para as nossas vidas. Ela é vida para nós. Ela nos motiva, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos fortalece para a caminhada. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Que Teu Santo Espírito, a nossa oração agora, fale aos nossos corações conforme a Tua vontade, conforme os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria conversar um pouquinho sobre esse texto com você. Eu dei um título aqui para essa breve meditação. Em Cristo, nós somos mais que vencedores, né? Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, que o pastor Itamar costuma fazer para você. Não é sobre o livro que nós estamos lendo, não é sobre Colossenses, né? Sempre que o pastor Itamar termina um estudo, ou completa um estudo, ele faz uma perguntinha para nós, né? Você se lembra que perguntinha que é? Lembra? Alguém lembra? Perguntinha é, e daí? E daí, né? Quando a gente estuda, ou quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve uma mensagem, quando a gente se defronta com o desafio da palavra de Deus para nós, a gente tem que fazer essa pergunta, né? E daí? Ou seja, o que isso significa para mim? Que isso tem a ver comigo, né? Comigo. Nós somos uma igreja aqui do século 21, da cidade de Campinas, numa região periférica aqui da cidade de Campinas, e temos nos reunido aqui para louvar ao nosso Deus, né? E aí, quando a gente lê uma carta como essa, a carta de Colossenses, a gente pergunta, né? O que tem a ver conosco, né? Por que essa carta foi colocada na Bíblia, né? Deve ter uma intenção de Deus, né? Deus deve ter seus propósitos para colocar essa carta para nós aqui hoje, né? E não é só para nós, são para todas as igrejas, né? Todas as igrejas. Interessante, irmãos, que Colossos, né, ou a igreja de Colossos, não era uma igreja grande, não era uma igreja grande. Provavelmente era uma igreja pequena, localizada numa cidade não muito importante. Vocês vejam como a cidade de Colossos não era tão importante assim,
que o próprio apóstolo Paulo não visitou esta igreja, né? Ele conhecia essa igreja do relacionamento com outras pessoas, com outras lideranças, e de escrever para a igreja, mas ele não tinha visitado a igreja ainda, né? Muito menos, né, as autoridades lá de Jerusalém, da época, tinham tido a oportunidade de visitar Colossos, visitar aquela igreja, né? Eles preferiam igrejas grandes, né? Assim como é hoje, né? Exatamente como é hoje. Então, é interessante a gente olhar para essa igreja, a igreja de Colossos, né? E a mensagem que Deus está mandando para essa igreja através do apóstolo Paulo, ele foi o mensageiro, para a gente entender um pouquinho o que Deus está querendo conversar conosco, né? E a gente Paulo vem mostrar aqui na carta, né, algumas características dessa igreja, né, e as dificuldades que uma igreja dessa enfrenta perante o mundo que eles estavam vivendo naquela época. E quando a gente fala e daí, a gente traz para nós aqui, né? Nós somos também uma igreja assim, tá? Estamos aqui inseridos nessa comunidade, e aí a gente tem que pensar, né? E daí, né? Quais são as características da nossa igreja? Quais são os problemas que aquela igreja enfrentou e que nós também enfrentamos aqui, né? Irmãos, as lutas que as igrejas enfrentam, não só aqui, né, em todos os lugares, em todos os países, vai ser sempre a mesma, né? Ela muda o tipo de luta, mas luta sempre haverá. Por quê? Porque o inimigo não dá trégua para a vida da igreja. O inimigo vai estar sempre atacando a vida da igreja, querendo nos desafiar, querendo nos derrubar, querendo nos tirar da caminhada. Em vez da gente ser uma igreja forte, vigorosa, disposta, a gente se torna uma igreja fraca, uma igreja desinteressada, uma igreja que não tem força para a caminhada, né? E é para isso que Paulo está escrevendo para essa igreja, e ele inicialmente, ele começa a mostrar aqui no texto, para nós, algumas características que essa igreja tinha, e são características que nós devemos ter também, né? Então, a primeira característica que a gente encontra aqui no texto, é que essa igreja, ela tinha um firme compromisso com o Senhor Jesus. Uma igreja firme na sua caminhada. Apesar de ser uma igreja pequena, apesar de ser uma igreja que não estava numa cidade não muito importante, era uma igreja firme no seu compromisso com Jesus. Ela continuava caminhando, né? E é exatamente isso que o Paulo fala aqui no versículo 6. Continue a viver nesse caminhar de vocês. Continue a andar desse jeito que vocês estão andando. Continuem firmes na caminhada. É isso que eu espero de vocês como igreja, né? E essa palavra é para nós aqui hoje. O que Jesus espera da IPI do Itajaí? Ele espera que a gente continue caminhando, que a gente continue perseverando, que a gente continue firme na caminhada, que a gente não desanime, que a gente não entregue os pontos, que a gente não comece a ficar pelas beiradas, mas que a gente continue caminhando firme. E o apóstolo Paulo, ele usa aqui algumas figuras aqui de linguagem, que a gente chama de metáforas, né? Que é um modo de ensino que Jesus usou bastante, e Paulo usa aqui para dizer a respeito desta igreja, como era esta igreja. E ele faz 3 comparações aqui. A primeira comparação no texto que ele faz é a respeito da agricultura. E ele usa a expressão aqui, estando vocês enraizados. Estando vocês enraizados. Quando a gente pensa em alguém que está enraizado em algum lugar, a gente pensa numa árvore, né? Uma árvore frondosa, grande, que cresceu com o tempo, que desenvolveu. E uma característica de uma árvore assim, é que ela é muito bem fixada no solo. Suas raízes são profundas, né? E ela está ali firme, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir ventania, ela continua ali firme, né? Ela está enraizada. Então, a palavra de Paulo para esta igreja, ela deveria ser como esta árvore, enraizada, né, naquilo que ela aprendeu,
dela estar firme naquilo que ela aprendeu, as doutrinas que ela aprendeu, o que ela aprendeu a respeito de Jesus, o que ela aprendeu a respeito da vontade de Deus para a vida da igreja. Ela deveria permanecer firme na caminhada, firme nas suas convicções. Uma igreja firmada em Cristo não pode ficar vacilando nas suas convicções, ela tem que ser firme na caminhada. Uma outra comparação que ele faz aqui no texto é com a construção civil. Ele usa a expressão, nele edificados. Nele edificados em quem? Em Jesus, né? A igreja precisa estar edificada em Jesus. E quando ele usa essa expressão, ele tem por mente que um edifício, ele precisa estar bem edificado, a começar do alicerce. E a gente se lembra aqui, logicamente, da parábola de Jesus, da casa construída sobre a rocha, da casa construída sobre a areia. Aquela que foi construída sobre a rocha, permaneceu, porque a base era firme. Ou seja, a igreja que está firmada no Senhor, que está edificada no Senhor, pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades, pode vir as lutas que forem, ela vai continuar permanecendo firme, nada vai atrapalhar, prejudicar o andamento da igreja. Mas ele faz uma terceira metáfora aí, ele compara com a área educacional, né? Ele fala que as pessoas deveriam estar confirmadas e ensinadas. Irmãos, se nós somos instruídos na palavra, se nós aprendemos a palavra, se nós estamos constantemente ouvindo a respeito da palavra, trazendo os ensinamentos para a nossa vida, para o nosso coração, e se nós estamos praticando o que a gente aprende, se a gente coloca no dia a dia da nossa vida, então a igreja vai ser uma igreja forte, vai ser uma igreja vigorosa, uma igreja que vai continuar caminhando, né? Mas tem uma outra característica que ele fala da igreja aqui. Ele fala que esta igreja vigorosa, essa igreja forte, essa igreja que caminha, que continua caminhando apesar dos problemas, é uma igreja que é muito agradecida a Deus. E por que uma igreja é agradecida a Deus? Porque ela consegue enxergar o que Deus está fazendo no meio dela. Quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a vida dos irmãos, e você consegue enxergar o agir de Deus, o que Deus está fazendo, e a igreja reconhece isso, então a gratidão presente na vida vai exaltar o nome do Senhor. E quanto mais a gente enxerga isso, mais a gente glorifica a Deus. Vai estar presente na vida da igreja, a glorificação a Deus, o fato da gente enxergar Deus agindo, Deus fazendo, Deus atuando na vida dos irmãos. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer, né? É muito bom quando a gente começa a olhar para a vida dos irmãos e a gente começa a lembrar do que Deus fez, o que Deus agiu, como Ele transformou as situações, né? E a gente vai ficando contente, né? Vai ficando feliz, né? Estou vendo daqui eu estou vendo a Isadora, lá atrás, ó, né? Quando eu olho na Isadora, eu não deixo de agradecer a Deus pela vida dela, porque Deus fez milagre na vida dela. E tantas outras vidas, Deus continua fazendo. É só a gente olhar, observar. Por quê? Porque Deus continua agindo, né? E se a gente não está enxergando, a gente precisa pedir para Deus abrir os nossos olhos para a gente enxergar mais, para a gente ver mais, né? E como Deus tem abençoado, né? Como Deus tem abençoado. Mas o apóstolo Paulo também, além de falar essas coisas, características boas que ele estava vendo aqui na vida da igreja, ele também começa a enfatizar aqui alguma coisa que pode ser preocupante, que são os perigos que a igreja enfrenta. A igreja de Colossos enfrentava no passado, e nós aqui enfrentamos hoje. Quais são os perigos que a igreja lá de Colossos estava enfrentando? Um desses perigos, semana passada nós vimos, o pastor Itamar falou na sua meditação a respeito disso, era as pessoas serem iludidas
com argumentos falaciosos. O que é argumento falacioso? É aquela pessoa que fala demais, que te enrola, que fala um monte de coisa para você e você fica ouvindo, você fica prestando atenção e você fica falando assim, ah, é assim, é desse jeito. Eu não sabia que era assim, né? E você nem vai checar, nem vai olhar na palavra, se aquilo que a pessoa está falando é daquele jeito. Então, o apóstolo Paulo faz uma advertência quanto a isso, para a gente não ser iludido com esse tipo de palavra. Isso serve para nós hoje, por quê? Porque tem muita palavra por aí hoje. Tem muita palavra na televisão, no rádio, nas mídias. Você encontra mensagem para tudo quanto é lado. E às vezes não é difícil você achar, às vezes até eu estou dando uma olhada lá, em alguma coisa, parece bonito assim, aí você vai a um texto produzido pelos Testemunhos de Jeová, né? Ou é um texto produzido pelos Mormons. E, de repente, a gente vai, fica lendo, fica apreciando, fica gostando, fica achando que é interessante, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Agora, aqui no versículo 8 que nós lemos, o apóstolo Paulo fala de outro perigo para a igreja, daquele tempo e para hoje. Ele fala a respeito das vãs filosofias, das tradições do ser humano e dos rudimentos do mundo, né? Esse alerta Paulo estava fazendo lá para aquela época, mas eu quero trazer aqui para a nossa vida, para o nosso dia a dia hoje. Quais os perigos que a igreja enfrenta hoje? A igreja enfrenta perigos? Muitos, muitos perigos. Quais seriam perigos de hoje? Doutrinas distorcidas. Doutrinas distorcidas. Você escuta muito falar aí sobre a teologia da prosperidade, que o crente tem que ser rico, que o crente que não é rico é porque tem algum problema na vida dele. Essa doutrina não tem respaldo na palavra de Deus. Você não encontra isso na palavra de Deus, né? Outra coisa que corre por aí, tem muita gente correndo atrás disso, da oração forte. Ah, eu vou naquela igreja porque lá tem uma oração forte, né? Ah, eu vou ouvir aquele pregador porque ele tem uma oração forte, né? Quem atende a oração que você faz, que eu faço, é Deus, através de Jesus Cristo. É Ele que ouve a tua oração, é Ele que ouve o teu clamor, é Ele que ouve aquilo que você coloca diante dEle. Outra coisa que a gente ouve por aí, crente que é crente não fica doente. Eu já ouvi isso na televisão, né? Tem alguma barbaridade maior do que essa, né? Não tem, claro que fica doente, né? O Lázaro morreu, precisou ser ressuscitado por Jesus. É claro que as pessoas ficam doentes, né? Nós ficamos doentes, né? A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente ouve por aí. E as ideias, os costumes mundanos. Costumes mundanos estão aí à nossa volta, na sociedade. A gente precisa ter cuidado para isso não vir para dentro da igreja. A gente tem que ter cuidado com a moda, a gente tem que ter cuidado com o nosso palavreado, com as gírias, com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente escuta. A gente tem que ter cuidado. Está presente por aí, são os costumes do mundo. E às vezes a gente começa a querer trazer para dentro da igreja. Outra coisa são as ideias modernas, que a gente tem que ter muito cuidado. Tem muita coisa que é moderno que é ótimo, mas pode ser pernicioso também para a vida da igreja, para a sua vida. Por exemplo, estamos cansados de falar sobre isso, redes sociais. É útil? Claro que é. Você pode usar muito bem a rede social. Você pode fazer um ótimo uso dela para a tua vida, para a vida da tua família, mas você pode fazer um mau uso da rede social, né? Outra coisa, a internet de um modo geral, é boa, é ótima. Você acha muita coisa boa na internet, muita mesmo. Desde como desentupir uma pia, né? Esses dias eu estava procurando lá em casa, na internet, como desentupir uma pia, né? Era sempre muito trabalhoso, né? Mas eles ensinam lá algumas coisas bem práticas para a gente. Mas ensina também muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com essas coisas.
Esses são perigos que a igreja enfrenta. Perigos que a igreja enfrenta. Enfrenta hoje? Enfrenta hoje. Nós enfrentamos aqui hoje? Enfrentamos aqui hoje. E cabe a cada um de nós tomar muito cuidado com isso. A igreja lá de Colossos sofria essas coisas. Nós também sofremos hoje. O mundo não mudou. Mudaram-se as formas, mudaram-se os jeitos, mas o mundo continua sendo o mundo, composto por seres humanos pecadores. Mas, já indo para o final do texto aqui, o Paulo começa então agora a falar algumas armas que a igreja tem para enfrentar todas essas coisas. Nós não enfrentamos essas coisas desarmados. Nós não vamos para a luta, para a batalha de peito aberto. Nós vamos com as nossas armas. E eu queria falar aqui de algumas armas que a palavra aqui fala para a gente. Primeira delas, saber quem é que está contigo. Quem é que você adora? Quem é que você adora? É Jesus. É Jesus. Quem é Jesus na tua vida? Quem é o Jesus que você serve Ele? Quem é o Jesus que está presente na sua vida? Jesus é o Senhor da igreja, irmãos. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono das nossas vidas. Todo poder, toda autoridade está sobre Jesus. Não tem nada neste mundo, nem no universo, que está debaixo, que não esteja debaixo das mãos de Jesus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Se você tem uma pessoa assim, que está você está sob o comando dela, para que a gente vai se preocupar? Lá na igreja de Colossos, tinha um problema lá, né? Estava adentrando a igreja uma doutrina, né? Essa doutrina era o gnosticismo, né? Que era uma doutrina lá daquela época, né? Hoje outras doutrinas invadem as nossas vidas, né? Mas naquela época era o gnosticismo. E você sabe o que essa doutrina falava? Ela não deixava de crer em Jesus, ela cria em Jesus. Ela cria no poder de Jesus, mas ela falava que Jesus não era tão poderoso assim, que Ele não era Deus. Jesus não era Deus. E se Ele não era Deus, Ele não tinha tanto poder assim, né? Seu poder era limitado, né? O gnosticismo dizia isso. E o Paulo, ele entra muito forte para brigar contra essa doutrina. E ele fala, quem é Jesus? Quem é Jesus? Todo o poder, toda a autoridade, toda a plenitude de Deus, ele cita aqui no texto, estava presente na vida de Jesus. Jesus era completo, ele era completo. Jesus, certa vez, falou para os seus discípulos, eu e o Pai somos um. Isso está lá em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Certa vez o Filipe perguntou para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus falou para ele, Filipe, eu estou andando com você há tanto tempo, e você fala isso para mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa doutrina que estava entrando na igreja, era muito perniciosa, porque diminuía o poder de Jesus, ou quem era Jesus para a vida da igreja. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para as nossas vidas? Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o nosso líder. É Ele que manda. Sob as suas ordens estão todo o principado e toda a potestade. Tudo. Você sabe com toda certeza que os demônios não têm nenhum poder sobre a tua vida? Por que não tem? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Quem não tem Jesus está vulnerável a isso. Mas toda a autoridade está em Jesus. Então, todo o poder é dele. E nada disso vai nos afligir, vai nos atacar. E aqui eu queria dizer para você que eu e você, o que nós temos em Cristo? Qual é a nossa condição por causa de Cristo? Primeira coisa, nós fomos transformados. Nós fomos transformados. Enquanto lá na igreja de Colossos ficavam entrando lá os judeus, querendo falar da importância da circuncisão para completar a obra de Cristo, o Paulo vem falar que nós já fomos circuncidados
não exteriormente, como os judeus falavam, mas interiormente, no nosso coração. Quem que fez isso? Foi Jesus. Jesus circuncidou o nosso coração, né? Então, essa transformação da nossa vida veio por causa de Jesus, né? Outra coisa, Jesus veio nos dar vida, e uma vida totalmente nova, né? A palavra de Deus fala que hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, ficaram para trás, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Outra coisa, Jesus veio trazer o perdão total dos nossos pecados. Há algum pecado nosso que não possa ser perdoado? Há alguma coisa que você fez no teu passado que não tem perdão? De vez em quando a gente encontra com pessoas advindas de alguma organização religiosa aí, que falou para ela em determinado momento que ela cometeu um pecado que não tinha perdão. Então a pessoa colocou na sua cabeça que ela não podia ser perdoada. Eu já me deparei com pessoas assim. Ela falou assim para a gente: não adianta você pregar o evangelho para mim, eu não tenho perdão. Eu não tenho perdão. Por quê? Porque ela errou no passado. E a igreja falou para ela que aquele pecado que ela cometeu não tinha perdão. Se a gente faz isso, nós estamos fazendo o quê? Limitando o poder de Jesus. Jesus não morreu por todos os pecados? Como pode algum pecado não ter perdão, né? Todos os pecados que nós cometemos diante de Jesus têm perdão, né? A Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é quando você resiste o Espírito Santo na tua vida, quando o Espírito Santo toca em você para a salvação e você não quer, você rejeita, esse é o pecado sem perdão, né? Mas não há pecado que a obra de Jesus não resolva, né? Outra coisa muito importante, Jesus cancelou a nossa dívida. E você sabe disso, que você tinha uma dívida, né? É interessante esse texto, né? E a gente às vezes fala sobre isso. O pessoal mais antigo aqui, que nem eu, que nem a dona Ivone, né? Vai se lembrar disso, né, dona Ivone? No passado, quando a gente fazia uma compra, e a gente ia pagar a prazo, a gente assinava uma promissória, né? Era um papelzão assim, eu até me lembro de algumas, né, cor amarela assim, bonito, né? E você põe teu nome lá, eu devo esse valor aqui. E aí você ia pagando a dívida. No final, quando você pagava a última prestação, eles te entregavam de volta a tua promissória, né? Tua promissória. Hoje eles têm outros meios de fazer isso, né, dona Ivone? Hoje é diferente, né? Mas isso era a promissória. Então nós tínhamos um escrito de dívida contra nós, né? Havia uma conta a ser paga, né? E quem pagou essa conta foi Jesus, né? Ele pegou essa conta nossa e encravou lá na cruz, né? Ele falou: eu estou pagando essa conta pela vida desse irmão, daquela irmã, desse aqui, daquela lá, eu estou pagando essa conta. Jesus pagou toda a nossa dívida. E por fim, além de perdoar nossos pecados, além de nos abençoar dessa forma, cancelar a nossa dívida, né? Ele nos deu o triunfo, né, sobre os principados e as potestades. O inimigo tem poder sobre a sua vida? Muito relativo, irmãos, só se você permitir mesmo. Mas o Senhor Jesus, nós temos a bênção dEle, a graça dEle, a presença dEle nas nossas vidas, que impede do inimigo agir na tua vida, né? Isso é uma coisa que nós precisamos ter certeza, né? Ele diz isso aqui no versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, irmãos, quando a gente lê Colossenses, sem se preocupar conosco aqui hoje, a gente não está fazendo uma leitura completa da palavra. Nós precisamos ler o texto e pensar aqui em nós hoje.
E daí? E daí? E a nossa vida aqui, como vai? E o que eu estou fazendo aqui? Como que eu estou agindo aqui? Eu estou sendo um crente firme, vigoroso, forte na caminhada, disposto a correr todos os riscos pelo Senhor, a ficar firme na caminhada pelo Senhor. Eu queria terminar citando para você uma frase aqui do pastor Russell Shedd. Pastor Russell Shedd, ele é estrangeiro, mas já morou em Campinas. Ele disse o seguinte: justamente na hora da maior vitória das trevas sobre o Senhor Jesus, ele rompeu os grilhões da morte, demonstrando sua vitória sobre o poder do pecado, lá na cruz, e sobre a morte pela sua ressurreição. Ou seja, nós não temos nada para nos acusar. Por quê? Porque Jesus já fez tudo. O preço já foi pago por Ele. E hoje, se nós somos uma igreja aqui do século 21, da cidade de Campinas, da periferia de Campinas, uma igreja modesta, mas somos uma igreja disposta a fazer a vontade do Senhor, a continuar caminhando firme nos passos do Senhor. E é isso que o Senhor Jesus quer que a gente faça, que a gente continue firme na caminhada, buscando sempre andar segundo a vontade do nosso Jesus. Amém? Queria orar com você. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela toca, porque ela transforma, porque ela corrige, porque ela ensina. Abre os nossos ouvidos e abre os nossos olhos para nós enxergarmos tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor faz para o nosso bem, para a nossa alegria, pelo nosso fortalecimento diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.